Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos aqui para um ensaio da leitura um artigo que eu publiquei no LinkedIn e que é a segunda parte da parte 1 aí, que foi o podcast anterior, né? O título é Pode o Meirelli emitir valores imobiliários? Caso vamos começar agora a leitura da parte 2. Terminamos o artigo anterior colocando que a situação das sociedades unipessoais no Brasil, fundamentais para o desenvolvimento do equity crowdfunding por aqui, só mudou em definitivo com a medida provisória da liberdade econômica 881/19, promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, que instituiu a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que no dia 20 de setembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União, o PLC 21/19, tornou-se finalmente a Lei 13.874 de 2019. Com isso, a Sociedade Limitada Unipessoal, criada com objetivos de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do país, seguindo a tendência de outros países, passou então a coexistir ao lado das duas outras sociedades unipessoais já existentes na prática empresarial brasileira. A Subsidiária Integral, né, na LSA artigo 251, e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Código Civil, artigo 980-A. Esse feito foi comentado na exposição de motivos interministerial 00083/19, ME-AGU, Ministério MJSP Inverbs. Abre aspas, também se prestigia o valoroso papel de avanço por mais liberdade econômica pelo Congresso Nacional, ao se restaurar os fins devidos para que a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, foi criada. Com altos requisitos e então elevados custos de transação para o estabelecimento, essa modalidade previa uma desconsideração de personalidade jurídica mais restrita. Entretanto, veto presidencial em outra época acabou por sustar o benefício, sem retirar as obrigações mais elevadas e custosas. O professor do INSPER, Marcos Poli, me alertou de que o relator fala do veto presidencial de Dilma Rousseff, que desvirtuou o texto original. O piso do capital social mínimo de 100 salários mínimos era para dar provimento a eventuais execuções, já que a responsabilidade perante credores estaria restrita ao capital social da empresa. Como a limitação da responsabilidade foi vetada pela sanção ao artigo 4º, que protegia os bens dos sócios, em qualquer circunstância, acabaram esquecendo de retirar a obrigação do capital mínimo gerando essa excrescência. Continua o relator Inverbs. Faz-se necessária essa correção, conforme era o intento do Congresso Nacional, na mesma atuada, seguindo a tendência mundial que se consolidou há décadas. Regulariza-se, finalmente, a sociedade limitada unipessoal, de maneira a encerrarmos a prática que se multiplicou exponencialmente, em que um sócio é chamado tão somente para preencher a necessidade de pluralidade, sem real cota significativa no negócio. Outros países, incluindo a República Federativa da Alemanha, a República Popular da China e os Estados Unidos da América, também possuem modalidade idêntica de sociedade ou companhia limitada unipessoal. Note-se que nessas repúblicas, até uma companhia, ou seja, uma sociedade anônima, pode ter apenas um sócio. Isso aqui ainda não é permitido pela Lei das Sociedades por Ação, a Lei 6.404 de 1976. Os analistas da Superintendência de Registro de Valores Imobiliários, SRE, da CVM, apegaram-se no texto do inciso 3º do artigo 2º da ICVM 588, que define sociedade empresária de pequeno porte como uma sociedade empresária constituída no Brasil, registrada no registro público competente, com receita bruta anual de até R$10 milhões, apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta, e que não seja registrado como emissor de valores imobiliários na CVM.
Olha, atente ao que ele diz, né? A sociedade empresária de pequeno porte tem que ser uma sociedade. No nosso entender, quando a normativa invoca a necessidade da emissora ser sociedade empresária, quer dizer, entidade de natureza jurídica constituída para a exploração de atividade empresarial, na concepção jurídica do direito comercial, a atividade empresarial ou empresa é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio de articulação dos fatores produtivos para a produção ou circulação de bens ou serviços. Que é bem ampla a redação, né? Para atender o quesito da elegibilidade como entidade passível de emissão de valores imobiliários, note-se que este devido enquadramento se dá mais no âmbito do porte de faturamento, onde fica explícito de que na quantidade de sócios. Vou reler. Para atender o quesito da elegibilidade como entidade passível de emissão de valores imobiliários, note-se que esse devido enquadramento se dá mais no âmbito do porte de faturamento, onde fica explícito, do que na quantidade de sócios, onde a norma é omissa, deixando subentendido de que pode ser constituída de um ou mais sócios, já que existem sociedades unipessoais no ordenamento jurídico nacional. Com a devida vênia, a Eireli é, portanto, uma sociedade unipessoal empresária, que pode ser de pequeno porte ou não, o que a tornaria, segundo a nossa visão, elegível sim para a emissão de valores imobiliários. Outro ponto que merece atenção é que, independente de Eireli ou limitada, as sociedades emissoras, quando o título de dívida é conversível, faz constar nos contratos de investimento coletivo na modalidade de mútuo oneroso conversível, que é o instrumento jurídico utilizado pela esmagadora maioria das plataformas, a obrigação expressa, sempre de forma irrevogável e retratável, da emissora se transformar em sociedade por ações e tomar todas as medidas necessárias para que os títulos da dívida sejam convertidos em ações preferenciais de sua emissão, em prazo pré-determinado, incluindo aí atos como a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações perante o registro do comércio, a emissão de tais ações e a inscrição e realização do registro dessas ações em nome dos investidores nos respectivos livros próprios da sociedade. Sem falar de cláusulas específicas de hipótese de conversão automática, além de outras hipóteses de conversão facultativa, as quais a sociedade emissora, desde o momento da assinatura do contrato de investimento, compromete-se a aprovar e a fazer com que seus sócios ou acionistas aprovem. É comum redações contratuais do tipo: a sociedade emissora declara nesse ato que obteve todas as aprovações societárias necessárias para a emissão dos títulos de dívida e o compromisso de seus sócios de tomar as medidas necessárias para a conversão em ações. Ou, os investidores desde já autorizam a sociedade emissora a realizar a emissão das ações e providenciar o registro das ações em seu nome. Bem, nas declarações da emissora, a Eireli poderia ainda comprometer-se preterivelmente a transformar-se em sociedade limitada, tão logo a captação da oferta pública atinge a subscrição de 2/3 dos títulos emitidos. Por si só, isso já resolveria a questão. Questionada em pedido de orientação expressa se a sociedade limitada unipessoal aprovada pelo Congresso Nacional em 2019 era passível de emissão de valores imobiliários, a autarquia respondeu em ofício que sim, esse tipo de sociedade unipessoal pode ser emissora. Sobre a possibilidade de rever a definição da Eireli, sob a luz da Lei 13.874, como uma sociedade empresária do tipo unipessoal, a autarquia respondeu que não. Acrescentou que a não incorporação das Eireli entre os emissores de pequeno porte, CVM já havia se manifestado anteriormente no item 2.1 do relatório da audiência pública SDM 06/2016. Esse relatório de análise foi elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, SDM, para apresentar ao colegiado da comissão as sugestões enviadas na audiência pública 06/16, que recebeu comentários do público entre os dias 8 de agosto e 6 de dezembro de 2016, ou seja, a audiência que antecedeu a publicação da Instrução CVM 588. O item 2.1 especificamente tratava da natureza jurídica do emissor, que daria a redação final ao artigo 2º, inciso 3º.
Citamos ipsis literis o texto da CVM. Abre aspas. A definição proposta para a conceituação dos empreendedores de pequeno porte levantou muitas dúvidas sobre os tipos de emissores que poderiam ofertar publicamente no âmbito do crowdfunding. Considerando as diversas sugestões encaminhadas, a CVM entendeu que eles devem se constituir como sociedades empresárias registradas no registro público competente. Isso porque as sociedades empresárias guardam um grau de governança mais adequado para esse primeiro estágio de regulamentação, no qual os investidores não possuem experiência em relação a este novo mercado. Diversas bancas jurídicas de primeira linha sugeriram que fosse aceita, abre aspas, qualquer pessoa jurídica, não somente as sociedades, fecha aspas, incluindo sociedades não empresariais e não sociedades, destacando-se porque tornaria o espectro de possíveis emissores amplo demais e não se mostra conveniente para o atual estágio de desenvolvimento do mercado de crowdfunding. Foi essa a resposta da CVM. Outros tipos societários de natureza contratual, notadamente a sociedade em cotas de participação, a SCP, também descartado no entendimento da comissão, abre aspas, por oferecer riscos demasiadamente altos para os investidores, fecha aspas. Quando trata das EIRELIs, objeto desse artigo, destaca a autarquia que, abre aspas, conforme exposto ao longo desse relatório, a CVM optou por adotar uma posição mais cautelosa em relação a alguns critérios para a inauguração do crowdfunding de investimento, que poderão ser revistos, tá? Grifo nosso, que poderão ser revistos nos próximos anos com o amadurecimento desse mercado. A mesma explicação é válida para o caso das EIRELIs e dos produtores rurais, os quais não serão incorporados nessa primeira versão da norma em função dos maiores riscos e maior complexidade para os investidores, sem excluir a possibilidade de revisão posteriormente. Ou seja, né, a CVM estava aberta a revisar que a EIRELI podia ser considerada uma emissora, e aí, no caso prático, acabou negando. Vamos continuando aqui. As partes grifadas em negrito reforçam a tese de que esta hora chegou. É a audiência pública do dia 24/7/2020. Confesso que não entendi este insight de que a EIRELI poderiam representar maiores riscos ou maior complexidade para investidores. Ora, se atualmente 40% das empresas brasileiras são constituídas como EIRELI, por que seria mais difícil de entender para o público em geral? Difícil de entender são as sociedades anônimas e nem por isso deixam de existir mais de 2 milhões de investidores pessoa física ativos na Bolsa. Hoje esse número já passou para 3 milhões de investidores. Essas questões interpretativas não são novas. Antes do inciso 3º do artigo 5º da CVM 400, que tratava da dispensa automática de registro da emissão de valores imobiliários de sociedade de pequeno porte, EPP, causava muita confusão com a norma da Receita Federal que não permitia que uma SA fosse enquadrada como EPP. Que valores imobiliários poderiam então emitir uma sociedade limitada, já que esta era uma prerrogativa das companhias. Isso resultou em praticamente nenhuma emissão utilizando esse dispositivo de dispensa prévia. Posteriormente, quando esse inciso foi revogado pela edição da Instrução CVM 588, ao ampliar sua abrangência e normatizar o crowdfunding de investimento, a CVM pacificou a questão, demonstrando uma definição própria para a autarquia do que seria uma EPP, diferente daqueles segundo os critérios da Receita Federal. Uma simples redação mais apropriada em 2003 da ICVM 400 poderia ter revertido essa subutilização por anos a fio de um expediente tão importante. Assim, diante do exposto, esta é uma questão bem importante para ser revisada pela audiência pública da Instrução CVM 588, marcada para o dia 24 de julho desse ano. Basta que a redação da minuta em análise seja alterada para inserir a frase por um ou mais sócios, ficando assim disposta. Artigo 2º, inciso 3º. Sociedade empresária de pequeno porte. 2 pontos. Sociedade empresária constituída no Brasil por um ou mais sócios, não registrada como valores
como emissor de valores imobiliários na CVM e com receita bruta anual apurada no exercício fiscal anterior à oferta de até 30 milhões de reais. Este simples ato includente colocaria todo o potencial do equity crowdfunding à disposição de nada menos do que 2/5 das empresas brasileiras. Mas, voltando à pergunta que é o título do artigo, por enquanto a resposta é: depende do analista da CVM. Conforme for o analista, vai ser a resposta. Amigos, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado. Até mais.